oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos na tua casa de oração, Senhor. Te louvamos, Senhor Jesus, bendizemos o teu nome, pelos louvores que já foi entoado neste lugar, por testemunho, Senhor, neste lugar. Senhor, muito obrigado, Senhor Jesus, por essa oportunidade que o Senhor concedeu a cada um de nesta tarde poder estar na tua casa de oração, para juntos adorarmos e buscarmos o teu santo nome, Senhor Jesus. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor já falou com as nossas vidas através dos louvor, Senhor, mas muito mais nós temos para ouvir através da tua palavra, Senhor. Fala, Pai, com as nossas vidas, que possamos ouvir, Senhor, e guardar a tua palavra, Senhor, porque é o alimento espiritual nas nossas vidas, Senhor. Então que nós possa guardar, Senhor, se no dia de amanhã nós não vir na tua casa de oração, mas que possamos estar alimentados até a próxima oportunidade de ouvirmos outra vez, Senhor, a tua palavra, que possamos ler, Senhor, ouvir e obedecer o teu santo mandamento, Senhor. Senhor Jesus, não deixa nós esquecer de nenhum dos teus mandamentos, mas que possamos, Senhor, cumprir a tua palavra, Senhor. Os mandamentos teus é tão fácil de cumprir, Senhor. Pai, ajuda, Senhor Jesus, nós a ser fiel a Ti, a dar bom testemunho, Senhor, onde apanharmos as plantas dos nossos pés, possamos fazer a diferença, possamos verdadeiramente ser visto como servas do Senhor, como servos do Senhor, Senhor, fazer a diferença, Senhor, onde punhar a planta dos nossos pés, Senhor, que nós possamos dar bom testemunho, testemunho verdadeiro, Senhor, da tua palavra. Senhor, muito obrigado, Senhor Jesus, fica com nós, Senhor Jesus, em teu nome, Senhor Jesus, nós te agradecemos, amém, e amém, Jesus. As palmas louvam ao Senhor. Deus, aleluia, Jesus, amém, irmãos? Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Quero aproveitar também que você está em pé, pedir para que você abra a sua Bíblia, por gentileza, no livro de Ruth. Glórias a Deus, aleluia. Nós vamos meditar em algumas palavras nesta tarde tão gloriosa. Estamos felizes, amém, irmãos, pela presença do Senhor, porque Deus é Deus, amém? Deus é poderoso, Deus é maravilhoso, glórias a Deus, aleluia. Deus é fiel e eu tenho certeza que Ele tem grandes bênçãos para com as nossas vidas nesta tarde, bênçãos gloriosas, e é uma oportunidade maravilhosa, amém, irmãos, nós estarmos na presença do Senhor. Nós vamos ler a palavra do Senhor no livro de Ruth, capítulo de número 1, glórias a Deus, aleluia. No versículo de número 14 em diante, eu quero meditar em algumas palavras com os irmãos, de algo que o Espírito Santo estava falando ao meu coração, e aquilo que eu quero compartilhar com você. Também aproveitar e dizer para os nossos irmãos que estão na internet, né, que se possível for agora, dá uma pausa no que você está fazendo. Eu sei que tem muitos irmãos que estão nos acompanhando pela internet nesta tarde, então você que está acompanhando nós pela internet, o Senhor tem algo maravilhoso para a tua vida nesta tarde, amém? Ruth, capítulo de número 1 e versículo de número 14 em diante, amém, irmãos? Diz assim a palavra do Senhor: então levantaram a sua voz e tornaram a chorar, e Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela, pelo que disse: eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses, volta tu também após a tua cunhada. E disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que tu pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Amém, irmãos? Pode se assentar, batendo palma bem forte para o Senhor Jesus, aleluia. Deus é maravilhoso, Deus é glorioso, aleluia. Deus é fiel. Eu quero nesta tarde estar meditando nesta palavra no livro de Ruth, iniciando esta mensagem dizendo para os irmãos que muito maravilhosamente
e estrategicamente, podemos assim dizer, este livro de Ruth, ele está colocado dentro desta coleção maravilhosa de livros que é a Bíblia Sagrada. O livro de Ruth está estrategicamente posto num lugar. Ele está colocado aonde? No final do livro de Juízes, ou seja, logo após do livro de Juízes e um pouquinho antes do livro de 1 Samuel, ou seja, entre Juízes e 1 Samuel está estrategicamente colocado o livro de Ruth. Quando nós olhamos, glórias a Deus, para o livro de Ruth, nós não vemos nele uma continuidade da história de Israel, como está no livro de, glórias a Deus, Josué, de Juízes, e propriamente dito o livro de 1 e 2 Samuel, e depois os livros de Reis, depois as crônicas dos reis, aleluia. Quando nós olhamos para o livro de Ruth, ele não tem uma continuidade, mas ele faz parte de um contexto. E quando nós analisamos o contexto no livro de Ruth, ele não tem sequer alguma familiaridade, glórias a Deus, com o Antigo Testamento. Ele tem muita familiaridade com o Novo Testamento, e eu vou explicar para os irmãos o porquê que ele tem familiaridade com o Novo Testamento e não com o Antigo. Mas por que que ele está no Antigo Testamento? Isso é fundamental nós entendemos, para que nós possamos então compreender o que Deus tem para com as nossas vidas no livro de Ruth. Nós precisamos entender um pouquinho também das leis do Antigo Testamento, entender o que a Deus havia estabelecido para que o povo dele, o povo de Israel, pudesse receber, glórias a Deus, de benefício da parte de Deus. Entender que o nosso Deus, ele é um Deus que traz para nós sempre benefícios, e se ele traz benefícios, nós estamos aqui então na posição de recebermos estes benefícios. Então o livro começa falando de um homem chamado Elimeleque. Ele e a sua esposa Noemi, eles estão passando por uma grande prova, assim como as irmãs testemunharam aqui. Prova com o veículo, prova com tantas lutas, prova com tantos problemas. Não era diferente com a vida de Elimeleque, servo do Senhor também. Ele estava passando por uma grande prova, e a fome que estava chegando naquele lugar era muito grande. Eles estavam em Canaã, e naquele lugar, terra de Deus, terra prometida. Também na terra prometida tem problema, irmãos. Isso não significa que nós sermos servos do Senhor e estar na presença de Deus, nós não vamos enfrentar problemas. Aquele homem Elimeleque estava na terra prometida, mas estava passando problema dentro daquela terra. E ele, naquele momento, ele toma uma decisão junto com a sua esposa: nós vamos para Moabe buscar alimento. Nós vamos para Moabe para nós fugirmos, glórias a Deus, aleluia, da grande prova que nós estamos passando na nossa terra. Mas quando eles saíram da terra prometida e foram para Moabe, ali, glórias a Deus, eles enfrentaram as provas muito maiores, irmãos, do que a prova que eles estavam passando na terra prometida. A palavra do Senhor diz que Elimeleque veio a falecer em Moabe, e a palavra do Senhor diz também que quando Elimeleque e Noemi, eles foram para lá, e também foram seus filhos para lá, os filhos casaram lá em Moabe, glórias a Deus, aleluia. E aquele homem, então, Elimeleque, morre, e logo em seguida morre os seus filhos também. Que desgraça que aconteceu naquela família, irmãos. Uma saída desesperada, uma saída sem direção, uma saída, glórias a Deus, sem ordem de Deus, ela causa morte. E é isso que eles acompanharam, glórias a Deus, na trajetória de vida. Homens que abandonaram aquilo que Deus havia planejado para eles, pessoas que tinham compromisso com Deus, judeus que foram morar em Moabe, crentes, irmãos, aleluia, que foram buscar refúgio aonde não tinha refúgio. Glórias a Deus, enfrentaram naquele lugar nada mais do que a morte. Se a fome estava difícil, irmãos, pior é a morte que eles encontraram lá fora. Aquela mulher, irmãos, glórias a Deus, ela estava agora numa situação complicada. Noemi, ela olhando para aquele
caos que estava a sua família. Ela estava fora da sua terra, ela estava desprovida do seu Deus, e ela agora estava com apenas as suas noras, irmãos, aleluia, que também cultuavam a outros deuses. Eram noras boas, porém eram moabitas, glórias a Deus. Elas não tinham nada de Israel. Então eu fico imaginando a guerra com relação ao culto, irmãos. Quem sabe a misturança no culto que havia naquele momento. Quem sabe a serva do Senhor queria clamar, queria orar, e cada um clamava ao seu Deus. E ali a Noemi já estava passando um grande problema, irmãos, aleluia. E eu fico imaginando, se a coisa estava difícil, o negócio ficou pior. As nossas escolhas trazem para nós muitas vezes mais pepino do que, glórias a Deus, aleluia, ficar passando a prova que Deus, glórias a Deus, colocou para as nossas vidas. Prova existe para ser superadas. Nós sempre falamos assim, que somos vencedores, amém, irmãos? Só que não existe vencedores que não lutam, não existe vencedores que não passam pela prova. Então a prova que você está passando é porque Deus permitiu, para você mostrar para Ele que você é capaz de vencer. A prova que você está passando não é prova, glórias a Deus, para te botar no chão, mas é prova para exaltar a tua fé, para mostrar a fé que você tem no teu Criador, a fé que você tem naquele que te chamou e que te escolheu, aleluia. A prova que você passa é para mostrar para Satanás que ele é um derrotado e que você serve a um Deus vivo, que tudo pode, aleluia. É isso que Deus permite para nós prova, irmão. Você vai falar para mim assim: ah, pastor, mas você não sabe da prova que eu passo. Pois é, meu irmão, você também não sabe da minha. E eu digo para você, se você quiser trocar, eu experimento uma semana da tua para você experimentar uma semana da minha, se você quiser. Mas é complicado isso, né, irmãos? Aleluia. Noemi estava nesta prova. Agora ela decide voltar para Israel novamente. Mas o retorno dela, glórias a Deus, estava pior a situação, porque ela foi sem dinheiro, glórias a Deus, e agora ela volta, além de sem dinheiro, sem o marido e sem os seus filhos, aleluia. A situação segunda se tornou pior do que a situação primeira. Então ela olha para as suas noras e fala assim: olha, eu estou voltando para minha terra, mas eu não quero levar vocês para minha terra, eu não vou obrigar vocês, vocês não são obrigadas a voltar comigo para minha terra. Faz o seguinte, volta para a terra de vocês, volta para os deuses de vocês, porque eu já sou velha, eu não tenho condição de dar filho novamente, para que vocês casem com os meus novos filhos. Você caso eu tivesse condição de ter filho novamente, vocês não iam aguentar esperar os moços crescer. Então é o seguinte, não adianta, minhas filhas, voltam para a terra de vocês, porque havia uma lei, irmãos, glórias a Deus, que se tivesse irmão, o irmão era obrigado, glórias a Deus, aleluia, a honrar o seu irmão. Ou seja, glórias a Deus, se um irmão morresse e a cunhada ficasse viúva, na lei de Moisés, o outro irmão era obrigado a casar com aquela irmã, para poder dar continuidade, glórias a Deus, àquele que morreu. E o filho deste irmão era considerado filho do falecido. Essa era a lei para dar continuidade no povo, para que o povo crescesse, irmãos, glórias a Deus, aleluia. Só que a Noemi não tinha mais filhos, e não tinha condição, glórias a Deus, daquelas jovens serem honradas como mulheres. E elas, irmãos, glórias a Deus, além de tudo isso, não tinham, glórias a Deus, mais o direito de se casar novamente, se não fosse com alguém da família. Aquelas moças estavam numa situação terrível. E quando nós olhamos para toda esta situação, a Noemi despede elas, e a palavra do Senhor diz que a órfã abre a boca. A órfã era uma delas, irmãos, uma chamava órfã e a outra chamava Ruth. A palavra do Senhor diz que a órfã bota a boca para chorar, e abraça a sogra, e beija a sogra, mas vira as costas e vai embora. Olha que interessante, irmãos, tem muita gente que abraça a gente, que beija a gente, mas que na hora do bem bom dá o pé e larga a gente. Já percebeu isso, irmãos? É muitas vezes assim, glórias a Deus. Então quero dizer para você, nem todo aquele que te beija, que te abraça e que chora contigo é aquele que vai ficar contigo. É o primeiro que dá no pé e te larga na mão. Quando eu olho para a palavra do Senhor, versículo 14 diz isso: então levantaram a sua voz e tornaram a chorar, e Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Olha que interessante, irmãos.
Eu quero dizer uma coisa para você: o Senhor não quer um choro de crocodilo, o Senhor não quer um beijo mentiroso, o Senhor quer pessoas apegadas a Ele, o Senhor quer pessoas comprometidas com Ele, aleluia. E quando eu olho para a vida de Orfa, irmãos, eu vejo nada mais do que um interesse na vida de Noemi. Mas ali, irmãos, ela virou as costas e largou a Noemi já sendo uma mulher velha, ela era uma moça nova, e ela então abandona e ela volta para a vida que ela tinha antigamente. Mas a Ruth não. A Ruth olha, glórias a Deus, para Noemi e fala para ela assim: não me instes, ou seja, não me obrigue a ir deixar você, não me obrigue a ir embora, não me mande embora. Sabe por quê? Porque aonde tu for eu vou, porque o teu Deus é o meu Deus, porque o teu povo é o meu povo, porque eu me apeguei a você, eu acredito no Deus que você serve, aleluia. É o primeiro caso no Antigo Testamento, irmãos, glórias a Deus, aleluia, de uma pessoa que se rende ao judaísmo, que se rende ao Senhor, que vira crente por fé. Aquela mulher, irmãos, ela não aceitou ser serva do Senhor, porque ela tinha linhagem de povo de Deus, ela não tinha linhagem judaica, ela era moabita, mas ela recebe o Deus dos crentes por fé, aleluia. E é isso que nós precisamos ter, irmãos: receber o nosso Salvador por fé, viver o poder do nosso Deus por fé, acreditar, irmãos, que o milagre vai acontecer de um jeito ou de outro. A irmã testemunhou aqui, o Senhor falou, usou a boca do pregador: veja a conta bancária, vai lá e veja por fé, porque vai estar lá o teu milagre, aleluia. Agora, quando ela acreditou nisso, irmãos, ninguém falou que seria fácil. Ela volta sem ter esperança nenhuma. Sabe por quê? Porque a Ruth não fez nenhuma promessa para ela: olha, volta lá que nós vamos dar um jeitinho com você. Vai para lá porque lá nós vamos te dar uma ajuda de custo. Lá a tua vida vai ser fácil. Imagine, irmãos, a Ruth avançada de idade, a Noemi avançada de idade, sem ter terra nenhuma, porque quando eles foram embora eles venderam tudo para ir para Moabe, moraram 10 anos em Moabe. Ela volta para lá sem ter pé nem cabeça, sem ter onde viver. Quem sabe morar numa chopana, quem sabe morar debaixo da árvore, não sei. Ela volta, irmão, sem ter uma promessa. Ela não tem, glórias a Deus, nada na sua vida. Ela estava literalmente pobre, mendiga. Como é que ela ia viver? E como é, glórias a Deus, que aquela Ruth, irmãos, aceita um desafio tão grande, aleluia, aceitando ao Deus de Noemi. Eu fico imaginando, irmãos, que a Noemi deve ter falado muito bem do Deus dela. Eu fico imaginando que nas tardes, por exemplo, tardes de quarta-feira, eu fico imaginando a Noemi sentada com as suas noras, enquanto os maridos estavam trabalhando, ela contando do Deus de Israel, ela contando dos feitos do Deus de Israel, porque crente que é crente conta vitória, não conta derrota, irmãos. Crente que é crente, ele senta para falar milagre, ele não senta para falar mal dos outros. Crente que é crente, ele senta para contar as maravilhas do Senhor, e ele pode até contar a prova, mas também ele conta o escape e o livramento, aleluia. Crente que é crente, irmãos, glórias a Deus, ele sempre tem bênção para contar, ele vive debaixo da bênção do Senhor, porque ele enxerga vitória, irmãos, aleluia, em todas as coisas. Ele enxerga providência em todas as coisas. E por mais que o mundano possa não enxergar nada, mas aos olhos dele, ele está vendo a mão de Deus agir. Sabe por quê? Porque o Senhor oculta as coisas, irmãos, dele aos sábios e revela aos pequenininhos, aleluia. E é a você que ele revela. É quando você vê aquele caldo de arroz com feijão, mas só arroz com feijão, pastor, mas foi o melhor arroz com feijão que eu comi na minha vida. Você vê a mão de Deus. Mas o ímpio vai falar assim: mas arroz com feijão eu como todo dia, o meu negócio é carne. Mas quem tem Deus, irmãos, feijão vira carne, aleluia. Porque Deus sustenta, ele vê o milagre. Isso é poder de Deus. Ela não voltou, irmãos, aleluia, prometendo nada para Ruth. A Ruth não tinha nada o que fazer em Israel, em Judá. Ela não tinha sequer uma expectativa, uma esperança de nada. Ela sabia que ela ia para lá, irmãos, e ela ia sofrer, glórias a Deus, aleluia.
E isso é evangelho. Evangelho é abandonar o mundo, é abandonar a amizade do mundo, é abandonar pai e mãe. Mas no sentido de pai e mãe não é no sentido literal, irmãos, é no sentido de fé, é no sentido, glórias a Deus, de mundanismo. É deixar amigo, é deixar colega e acompanhar o evangelho, sabendo que o preço vai ser alto, não querendo nada em troca. Isso é evangelho. A Noemi, irmãos, glórias a Deus, não tinha nada para oferecer. A Ruth sabia disso, glórias a Deus, mas ela aceitou, porque ela não aceitou de boca e nem de interesse. Ela aceitou um Deus que tudo pode e um Deus que tudo faz, aleluia. Ela conhecia de ouvir falar do Senhor. Olha que tremendo. Ela queria ter experiência com Deus. Ela conhecia de ouvir falar, mas ela queria ter experiência. Nós conhecemos muitas vezes Deus só de ouvir falar, irmãos, mas precisamos ter experiência com Deus. E tudo isso que está acontecendo na tua vida é as experiências que Deus está querendo colocar no teu ministério. São as experiências para você contar lá na frente: olha, outrora a situação apertou para mim, mas o meu Deus me deu vitória, aleluia. Outrora a minha situação era terrível, mas o Senhor me livrou de todas elas e me deu hoje condição de estar aqui anunciando para você que Ele salva, cura e liberta, aleluia. Quando Ruth, irmãos, aceitou esse desafio e voltou para aquele lugar, ela começou a enfrentar as provas. Mas o Senhor sempre tem um milagre, irmãos. O Senhor sempre tem um milagre no caminho daquele que é fiel. Naquele que está desesperançado, o Senhor tem esperança. Naquele que está faminto, o Senhor tem alimento. Naquele que está, glórias a Deus, abatido, o Senhor levanta. Naquele que não tem condição, aquele que o Senhor vai dar condições para ele, aleluia. E naquele momento, irmãos, Deus prepara ela cruzar o caminho, ela ir trabalhar, glórias a Deus, num campo. Ela foi colher espigas num campo, irmãos, e ela foi parar justo num campo de Boaz. Boaz, ele era parente do marido, glórias a Deus, da Noemi. Nem a Noemi se lembrava daquele homem, irmãos, glórias a Deus. E justamente Deus preparou ela ir trabalhar no campo de um homem de Deus. Ela não chegou, irmãos, em Israel, e ela ficou sentada, choramingando, com a mão para o alto e se lamentando diante do Deus do céu. Ela não ficou diante das situações prostradas, dizendo assim: a minha vida acabou, lá na minha terra era melhor, e agora o que eu estou fazendo aqui numa terra que eu não conheço? Não, irmãos, ela chegou lá e ela sabia que para ela ser abençoada, ela precisava de trabalhar. Eu quero dizer uma coisa para você: te levanta e trabalha em nome de Jesus Cristo. Nós precisamos trabalhar, irmãos, na obra. Nós precisamos trabalhar naquilo que Deus estabeleceu para as nossas vidas. Ela se levantou, irmãos, e foi trabalhar. E Deus preparou um local adequado para ela. Sabe onde que ela foi parar? Foi trabalhar no campo de Boaz. A palavra do Senhor diz que a moça era muito bonita. Os moços que tomavam conta daquele lugar, glórias a Deus, aleluia, era também respectivo à lei. Os segadores iam passando, ia fazendo a colheita, irmãos. A colheita era manual, não tinha máquina colheitadeira naquela época. Eles iam fazendo a colheita do trigo manualmente. Ia ficando o resto para trás, eles não conseguiam colher tudo. E a lei dava a ordem que se deixasse o resto para os pobres. Então os pobres podiam vir atrás dos segadores. Eles podiam vir atrás colhendo o que sobrava para poder ter alimento para eles. Era a lei. Então vinha lá os segadores trabalhando, o capataz olhando aquela situação dos segadores trabalhando, e aquela moça bonita atrás colhendo. E a palavra do Senhor diz que eles ficaram interessados naquela moça. Mas que moça bonita é essa que é trabalhando? Como é que pode uma moça dessa nessa situação? Todo mundo olhando para aquela situação, até mesmo o capataz ali olhando para aquela situação. Mas me chama a atenção, irmãos, que chamou a atenção também de Boaz. Boaz olha para o seu capataz e pergunta: quem é aquela? E ele responde: aquela é uma estrangeira, uma que veio de fora, que veio com a tua parente Noemi. Ele falou assim: eu quero dizer uma coisa, deixa ela colher à vontade. Deixa ela colher à vontade. E se ela for um pouquinho mais além, não tem problema, deixa ela colher. E avisa para os segadores que os segadores não colham tudo, deixa uma porção a mais, sempre uma porção a mais para ela. Glórias a Deus, aleluia. E ele chama ela e fala para ela: o que você está fazendo aqui? E ela diz com todo respeito, que aquele que é humilde ele entende. Ela fala: meu Senhor, eu estou aqui trabalhando porque preciso. E o Senhor fala para ela assim, o Boaz fala para ela assim: então é o seguinte, você além de colher dessas espigas, você também vai tomar da água que os servos tirarem. Você também vai se alimentar do alimento que terá pronto, glórias a Deus. Então ela trabalhava o dia inteiro, irmãos, mas ela voltava para casa com a vitória na mão.
E o que me chama a atenção, irmãos, é que ela não estava interessada em buscar alento para a sua própria vida. Ela trazia todo o fruto da colheita e entregava para a sua sogra. Ela não tinha nada com a sogra, irmãos. Ela não tinha obrigação e dever mais nenhum com a sogra, porque afinal de contas ela não tinha mais o marido, porque o marido era morto. Mas ela se compadeceu juntamente com a sogra e ela acreditou no milagre de Deus. Mas naquele momento Noemi então tem aquela ideia gloriosa da parte de Deus, aquela ideia que estava escondida, que ninguém sabia, mas é uma estratégia que Deus traçou na mente de Noemi. Olha que tremendo. Noemi fala assim: epa, este Boaz, ele é nosso parente. Eu vou dizer uma coisa para você, eu vou bolar um plano aqui para você, e você vai fazer da seguinte maneira. E ela então dá glórias a Deus para Ruth, e a forma que ela devia fazer. E a forma que ela devia fazer está descrita, glórias a Deus, aleluia, aqui no livro de Ruth, também no capítulo 3. Presta atenção. E disse-lhe Noemi a sua sogra: minha filha, não hei eu de buscar descanso para que fiques bem? Ora pois, não é Boaz com cuja moça estivesse da nossa parentela? Eis que esta noite padejará a cevada na eira. Lava-te pois, unge-te e veste as tuas vestes, e desce a eira, porém não te des a conhecer ao homem até que tenha acabado de comer e beber. Mas olha o que ele fala, o que ela fala para sua nora. Ela fala assim: você vai tomar banho, você vai colocar a tua roupa bonita, você vai se ungir, glórias a Deus, ou seja, você vai passar um perfume cheiroso. E isso, irmãos, glórias a Deus, no sentido espiritual, não é, glórias a Deus, aleluia, um sentido físico de roupa de aparência. Me faz lembrar do Novo Testamento. Lembra que eu falei para você daquelas, glórias a Deus, virgens, aquelas 10 noivas virgens prudentes? Lembra delas que o Senhor Jesus deu por parábola? Aquela parábola diz que aquelas noivas todas estavam, glórias a Deus, ataviadas, preparadas, elas estavam bem vestidas, aleluia, elas estavam bem adornadas, aleluia. Mas a palavra do Senhor diz que algumas delas tinham azeite e algumas delas não tinham azeite. A palavra do Senhor diz que Noemi falou bem claro para ela: unge-te. Crente que quer vitória tem que estar ungido, irmãos. Crente que quer bênção de Deus tem que andar ungido. Você quer vitória do Senhor? Esteja ungido, esteja ataviada, esteja, glórias a Deus, preparada para se encontrar com o noivo, aleluia. O grande problema das nossas vidas, irmãos, é que nós não andamos preparados para o rei. Nós não andamos preparados na posição que o rei quer. E se ele vier buscar a sua noiva, meu irmão, minha irmã, eu quero te dizer, muitas vão ficar porque não estão ungidas. A palavra do Senhor diz que ela desceu a eira, ela desceu toda cheirosa, ela desceu toda preparada, ela desceu toda ungida. Mas a unção do crente é no Espírito, irmão. Então quando você vier para esta igreja, venha ungido, venha preparado, porque a vitória é certa, aleluia. A palavra do Senhor diz que ela entrou, irmãos, e quando Boaz se deitou para dormir, ela deitou nos pés de Boaz. Porque Boaz podia fazer um trabalho que chamava trabalho de remissão. O que era remissão, irmãos? Remissão era resgate, era tirar, glórias a Deus, a Ruth daquela situação. Ele, como parente remidor, ele tinha por obrigação remir ela, irmãos, glórias a Deus. A lei, ela dava, glórias a Deus, 3 requisitos. A pessoa, glórias a Deus, tem 3 requisitos necessários e básicos para remir alguém. A primeira situação, ela tem que ser parente. Repete comigo: a primeira situação tem que ser parente. Fala, tem que ser parente. Isso é da lei, amém? A segunda situação tem que ser voluntário. Fala, voluntário. E a terceira situação tem que ter dinheiro para pagar a conta, amém? Glórias a Deus. Ou seja, você tem que pagar a conta, tem que ser por oferta voluntária e tem que ser parente, amém, irmãos? Glórias a Deus. Então veja só, Boaz era parente, Boaz tinha condição, glórias a Deus, aleluia, de pagar aquela conta. Boaz só tinha que ter um ato voluntário. Então o que ela fez? Ela se preparou, irmãos, e deitou no pé dele num sentido de humilhação. Ela não se deitou com ele para dormir com ele, não, irmãos, glórias a Deus. Ela se deitou nos pés no sentido de humilhação, porque crente que é crente tem que estar no pé do Pai, aleluia. Tem que se deitar nos pés do Pai, aleluia.
Tem gente querendo sentar no trono de Deus, tem crente querendo sentar nas melhores cadeiras, irmãos, aleluia. Mas eu quero te dizer, o melhor lugar para estar é no pé do Pai. Você vai falar assim, mas como, pastor? Aonde que está escrito isso? Está escrito isso lá no livro de Mateus. Glórias a Deus, quando Maria escolheu se assentar aos pés de Jesus, glórias a Deus, aleluia. A palavra do Senhor diz que Marta estava toda atarentada com tanta coisa, mas a palavra do Senhor diz que a Marta falou para Jesus: o Senhor não se importa, Senhor, que a minha irmã está indo bem bom e eu estou aqui trabalhando. O Senhor fala para ela: Marta, Marta, estás ansiosas por muitas coisas, mas uma só é necessário e não será tirado de Maria. Maria estava aos pés de Jesus, irmãos, ouvindo de Deus. Aonde você está? Será que nós estamos nos pés de Jesus? Será que nós estamos nos pés do Senhor Jesus? Eu quero dizer para você, glórias a Deus, Ruth se deitou nos pés de Boaz. E Boaz, quando se levantou, ele percebeu aquela mulher, ele casou com ela e ele deu para ela um grande presente. Sabe o que aconteceu com ela, irmãos? Sabe o que aconteceu com Ruth? Ruth, irmãos, ela gerou um filho com Boaz. Esse filho chamava Obed. Esse filho, glórias a Deus, Obed, gerou um filho. O filho chamava Jessé. Esse Jessé gerou alguns outros filhos, dentre os quais um deles era Davi. Ruth era bisavó de Davi. Você vai falar assim, mas pastor, Ruth era de linhagem moabita. Não importa, você é de linhagem gentílica, mas é chamado de filho de Deus. Aleluia! Você é de linhagem gentílica, mas é chamado de filho de Deus. Agora você vai falar para mim assim, mas pastor, eu entendi a palavra, mas não entendi um contexto. E eu quero trazer para você agora o Novo Testamento. O Novo Testamento, ele nos afirma de uma pessoa, irmãos, que tem condição de nos remir dos nossos pecados. Nós precisamos ser resgatados. Nós temos uma pessoa, glórias a Deus, aleluia, que se entregou voluntariamente por nós na cruz do Calvário. Ele cumpre o primeiro requisito, glórias a Deus, da lei. A segunda requisito que precisa ter, o segundo requisito, aleluia, ele precisa ter vontade própria e ele precisa ter condição de pagar. Jesus tem condição porque o sangue dele é puro e ele derramou o sangue dele na cruz do Calvário pelas nossas vidas. Mas Jesus não cumpre o terceiro requisito. Jesus não consegue cumprir o terceiro requisito. Sabe qual que é o terceiro requisito? A palavra do Senhor diz que o terceiro requisito diz que tem que ser parente. E Jesus não é nosso parente. Aí você vai falar assim, mas pastor, a palavra do Senhor diz que Jesus é filho de Deus. Mas a palavra do Senhor também diz que todo aquele que crê no Senhor Jesus, o Senhor dá a condição dele ser chamado filho de Deus. E é por isso que nós anunciamos Jesus Cristo, irmãos, para que as pessoas creiam que Jesus Cristo, é o Filho do Deus vivo. E quando as pessoas creem em Jesus Cristo e aceitam esse Jesus por Senhor e Salvador, o Senhor Jesus então cumpre o terceiro requisito, que é ser nosso parente. Ele se torna nosso irmão e ele nos resgata da mão do maligno e nos traz para a tua luz novamente. E nós só podemos ter essa vantagem, irmãos, quando nós nos batizamos na água. E é por isso que eu sempre friso a questão do batismo, a questão do crente ser lavado, ser nascido de novo na água e no Espírito, como Jesus ordenou. E eu não sei se tem alguém aqui que me escuta pela internet nesta tarde, mas se você não tomou uma decisão nesta tarde de batizar, faça hoje em nome do Senhor Jesus ainda essa decisão. Quando eu olho para tudo isso, irmãos, eu vejo este livro de Ruth no Novo Testamento, glórias a Deus, no Antigo Testamento, perdão. O livro de Ruth no Antigo Testamento colocado num lugar estratégico, no lugar entre juízes, num período em que Israel era dirigido por Deus, e entre um lugar onde Israel seria dirigido pelos reis. Eu quero dizer uma coisa para você: aceita hoje Jesus por Salvador. Mas pastor, eu já estou na igreja, eu já sou servo de Deus. Mas quem sabe nós estamos na igreja, assim, irmãos, falamos que somos servo de Deus, mas não somos convertidos de verdade, não somos transformados de verdade, aleluia. Aceita hoje Jesus por Salvador de verdade na tua alma e se converte de verdade para servir a Ele.
porque o período que virá, irmãos, será um período em que o nosso rei reinará, e nós reinaremos com ele, aleluia. Durante aquele tempo glorioso, quando ele vier buscar a sua igreja, nós estaremos preparados para com ele subir, aleluia, e cantar no coral um louvor de adoração ao nosso Senhor, para que verdadeiramente se cumpra em nós a ordenança do Senhor e a palavra que produz para nós a vida eterna. Conversão, irmãos, não é opção. Conversão para nós, irmãos, é obrigação. Nós temos que nos converter todos os dias dos nossos maus caminhos, para que possamos nos levantar em novidade de vida todas as manhãs e dizer que o nosso Deus é fiel. Se coloque em pé em nome do Senhor Jesus. Eu pergunto para você nesta tarde, quem sabe você tem pensado assim: poxa vida, pastor, eu tenho falhado tanto na minha vida de crente, eu tenho falhado tanto no cristianismo que eu tenho vivido, eu tenho falhado tanto naquilo que eu tenho, glórias a Deus, servido, não tenho me deitado nos pés de Jesus, não tenho sido aquele que o Senhor chamou, não consigo vencer as provas que o Senhor tem proposto na minha vida. Na verdade, as lutas que têm vindo no meu coração são maiores do que o Deus que eu sirvo. Sabe, irmãos, confessar isso é só para corajoso. Fecha os teus olhos em nome de Jesus. A pergunta que eu quero fazer para você nesta tarde: será que hoje não é o tempo de você se prostrar aos pés de Jesus, porque Ele está voltando a buscar a sua igreja? Será que hoje não é o tempo de você se prostrar aos pés dEle como uma noiva bem preparada, com as suas melhores vestes? E as vestes que nós estamos falando aqui são vestes espirituais, com a melhor unção. A unção que nós estamos falando aqui é o azeite do Espírito Santo. Glórias a Deus. Está preparado com o que há de melhor na tua vida, glórias a Deus, aleluia. E descer a eira. Hoje Deus manda você descer a eira. Deus um dia falou para Jeremias para ele descer na casa do olheiro. Noemi falou para Ruth descer a eira. Glórias a Deus. E quem sabe hoje Deus chama você para se humilhar e se achegar aos pés de Jesus. E se essa for a oportunidade que Deus está te dando, de você ter uma nova vida com Cristo, eu convido você, sai do teu lugar e vem aqui à frente. Pastor, somos todo crente. Eu quero dizer uma coisa para você: eu já quero ser o primeiro a estar aqui. Eu já quero ser o primeiro, porque eu preciso deste Jesus. Eu quero ser remido por esse Jesus. Eu quero ser resgatado por esse Jesus. Eu quero ser, glórias a Deus, aleluia, transformado por este Jesus, porque eu quero que o meu ministério seja um ministério verdadeiro diante desse Jesus, para que naquele dia, quando Ele vier buscar, Ele possa me encontrar preparado para subir com Ele. E eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão: humilhação. Eu quero dizer uma coisa para você, minha irmã: humilhação, glórias a Deus, é dever das nossas vidas. A palavra do Senhor diz que Ele abate os soberbos. O Senhor abate os soberbos, mas Ele exalta os humildes. E quem sabe nesta tarde, o fruto, glórias a Deus, aleluia, do teu pecado é a tua ignorância, a tua soberba e exaltação. E a tua exaltação tem te levado para tantos lugares ruins, que tem feito você, sabe fazer o quê? Que tem feito você sofrer na mão de Satanás. Mas nesta tarde eu quero te dizer uma coisa: chega desse sofrimento. Hoje o Senhor manda dizer para ti: desce a eira, desce preparado e vai para os pés do teu remidor. Vai para os pés do teu remidor, porque é só lá que tem salvação. É só lá que tem vitória para a tua vida. É só lá que tem milagre para a tua vida. Ramande campia subia, romandabia andarabassore lamandai. Oh Jesus de glória, Deus poderoso, Deus maravilhoso, o que teríamos nós, Senhor, nesta tarde? Não teríamos nada nós neste lugar, Senhor, meu Pai, mas o Senhor, aprove ao Senhor nos escolher, meu Deus, aprove ao Senhor, meu Pai, olhar para nós, aprove ao Senhor, meu Pai querido, meu Deus, que deste povo nesta congregação, e com a nossa vida humilhada diante de Ti, com a nossa vida no Teu altar, Pai, meu Deus amado, nós suplicamos que a Tua misericórdia seja abundante, para que alcancemos mais e mais misericórdia, Pai, porque o resgate vem da mão do nosso Senhor, o milagre vem da mão
mão do nosso Senhor, as maravilhas vêm da mão do nosso Deus, e nós não temos esperado em outro em Deus a não ser o nosso Senhor. Então nesta tarde, meu Pai, que o Senhor possa verdadeiramente conduzir a nós, meu Pai querido, uma vida santa, uma vida digna, uma vida pura, de cristãos verdadeiros que fazem a Tua vontade. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, Pai, mas entregamos agora no Teu altar, Pai. Meu Deus amado, age com poder, age com glória, age com graça. Agora entra neste coração, Senhor. Prepara, Senhor, a Tua noiva, prepara a Tua noiva a encontrar contigo, que estaremos, Pai, que possamos estar com a nossa vida ungida, com a nossa vida preparada, com a nossa vida consagrada, para chegar nos Teus átrios e adorar ao Teu nome santo, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Assim, meu Deus, nós entregamos tudo a Ti, Pai, e confiamos no Teu poder, ser das Tuas vitórias. Nós Te louvamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Jesus, aplauda bem forte esse Senhor, amém, irmãos? Missionária Márcia, vamos receber a serva de Deus.